5/8/1933 Festa da Mãe da Misericórdia. Hoje recebi uma grande e inconcebível graça, puramente interior, pela qual sou grata a Deus nesta vida e na eternidade. Jesus me disse que o que mais lhe agrada é quando medito sobre sua dolorosa paixão, e que por essa meditação muita luz desce sobre minha alma. Quem quiser aprender a verdadeira humildade, que medite sobre a paixão de Cristo. Quando reflito sobre a paixão de Cristo, consigo compreender claramente muitas coisas que antes não podia compreender. Quero ser semelhante a vós, Jesus, a vós crucificado, martirizado, humilhado. Jesus, imprimi na minha alma e no meu coração a vossa própria humildade. Amo-vos, Jesus, até a loucura. A vós despojado, tal como vos apresenta o profeta, como se não pudesse distinguir em vós a forma humana devido aos grandes sofrimentos. É nesse estado que vos amo, Jesus, até a loucura. Ó Deus eterno e incomensurável, o que fez de vós o amor? 11/10/1933 Quinta-feira. Procurei rezar a hora santa, mas comecei com grande dificuldade. Uma espécie de saudade começou a lacerar o meu coração. A minha mente ficou de tal forma obscurecida que não podia compreender as mais simples fórmulas da oração. E assim passei 1 hora de oração, ou antes, de luta. Decidi rezar mais 1 hora, mas os sofrimentos interiores intensificaram-se. Uma grande aridez e desânimo. Decidi então rezar uma 3ª hora. Durante essa 3ª hora de oração, decidi passar de joelhos sem nenhum apoio. O meu corpo começou a exigir o descanso. Mas em nada folguei. Abri os braços em cruz e, embora não pronunciasse palavras, por um ato de vontade eu perseverava. Em seguida tirei o anel do dedo e pedi que Jesus olhasse para esse anel, que é o sinal da nossa eterna união. E ofereci a Nosso Senhor aqueles sofrimentos que tive no dia dos votos perpétuos. Instantes após, senti que uma onda de amor começava a envolver o meu coração. Depois, deu-se um repentino recolhimento do espírito. Os sentidos se acalmaram, a presença de Deus invadiu minha alma. Sabia apenas que existe Jesus e eu. Vi-o da mesma forma que tinha visto no primeiro momento após os votos perpétuos, quando também estava rezando 1 hora santa. Jesus surgiu de repente diante de mim, despido de suas vestes, coberto de chagas por todo o corpo, os olhos cheios de sangue e lágrimas, o rosto todo desfigurado, coberto de escarros. Então o Senhor me disse: a esposa deve ser semelhante ao seu esposo. Compreendi a fundo essas palavras. Aqui não há lugar para qualquer tipo de dúvidas. A minha semelhança com Jesus deve ser pelo sofrimento e pela humildade. Olha o que fez de mim o amor pelas almas humanas. Minha filha, no teu coração encontro tudo o que me nega um tão grande número de almas. O teu coração é o meu repouso. Muitas vezes guardo grandes graças para o final da oração. Em determinado momento, quando fiz uma novena ao Espírito Santo na intenção do confessor, o Senhor me respondeu: permiti que o conhecesses antes que as superioras te enviassem para cá, de maneira como procederes com o confessor, assim eu procederei contigo. Se te ocultares diante dele, ainda que com a menor graça minha, também eu me ocultarei diante de ti e ficarás sozinha. Procedi de acordo com o desejo de Deus, e uma profunda paz reinou na minha alma.
Agora compreendo como Deus defende os confessores e como toma o seu partido. Conselho do Padre Dr. Sopotko. Abre aspas. Sem humildade não podemos agradar a Deus. Exercite-se no terceiro grau da humildade, isso é, não só tente se explicar e justificar quando a acusarem de alguma coisa, como alegre-se com a humilhação. Se essas coisas que estás dizendo procedem verdadeiramente de Deus, prepare a tua alma para grandes sofrimentos. Terás que enfrentar a incompreensão, a perseguição. Olharão para ti como para uma histérica, excêntrica, mas Deus não poupará a sua graça. As verdadeiras obras divinas sempre encontram dificuldades e caracterizam-se pelo sofrimento. Se Deus quer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde realizará. Tu, no entanto, arma-te de grande paciência. Fecha aspas. Quando o padre Dr. Sopotko partiu para a Terra Santa, a comunidade confessava-se nesse período com o padre Dabrowski, S.J. Numa confissão, ele me perguntou se eu estava consciente da vida mais elevada que existia na minha alma e que existia num grau imensamente grande. Respondi que estava consciente disso e sabia o que estava acontecendo no meu íntimo. Disse-me então, abre aspas, a irmã não pode destruir isso na sua alma, nem mudar por sua conta. Não é em todas as almas que se manifesta essa grande felicidade de uma vida mais elevada, e na irmã ela é visível, porque existe em grau muito elevado. Que a irmã tome cuidado para não desperdiçar essas grandes graças divinas. Uma grande... Pensamento interrompido. Contudo, este mesmo padre anteriormente tinha me exposto a muitas provas, e quando lhe contei que Deus estava exigindo de mim essas coisas, riu de mim e mandou que eu fosse confessar-me às 8 da noite. E quando eu fui às 8, o irmão já estava fechando a igreja. Pedi-lhe que fosse avisar ao padre que eu tinha vindo, pois o padre tinha mandado que eu viesse a essa hora. O bom irmão foi e comunicou ao padre que, entretanto, me mandou dizer que os padres não ouvem confissões nessa hora. Voltei sem nada para casa. E já não me confessei mais com ele, mas fiz por ele uma hora inteira de adoração e certas mortificações, para pedir para ele a luz divina de discernimento. E assim, quando o padre Sopotko partiu e ele o substituiu, fui obrigada a ir confessar-me com ele. E o que antes não queria reconhecer, agora está me obrigando a uma grande fidelidade a essas inspirações interiores. Deus às vezes permite tais coisas, que tudo seja louvado. No entanto, precisa-se de grandes graças para não se abalar. Retiro anual, 10/1/1934. Meu Jesus, novamente está se aproximando o momento em que ficarei a sós convosco. Jesus, peço-vos de todo o coração, dai-me a conhecer que não vos agrada em mim, e ao mesmo tempo dai-me a conhecer o que devo fazer para me tornar mais agradável a vós. Não me negueis essa graça e ficai comigo. Eu sei que sem vós, Senhor, pouco adiantarão os meus esforços. Oh, como me alegro com a vossa grandeza, Senhor! Quanto mais vos conheço, tanto mais vos quero e desejo. Jesus concedeu-me que me reconhecesse a mim mesmo. Nessa luz divina, vejo o meu defeito principal, isto é, o orgulho que se manifesta no fechamento em mim mesma, a falta de simplicidade no relacionamento com a Madre Superiora. A segunda luz foi sobre o falar. Algumas vezes falo demais. Gasto tempo demais para resolver um assunto que poderia ser resolvido em 2 ou 3 palavras. Mas Jesus deseja que eu utilize esse tempo para fazer orações com indulgências pelas almas que sofrem no purgatório. E ele me garantiu que cada palavra será pesada no dia do juízo. A terceira luz diz respeito às nossas regras. Evito pouco as ocasiões que levam às transgressões das regras, especialmente a do silêncio. Procederei como se a regra estivesse escrita apenas para mim. Não é dever meu ver como os outros se comportam,
mas que eu proceda como Deus deseja. Propósito: contar logo às superiores qualquer coisa que Jesus exija de mim na vida externa. Na convivência com a superiora, procurar ser franca e sincera como uma criança. Jesus ama as almas ocultas. A flor escondida é sempre a mais perfumada. Criar em mim mesma um refúgio para o coração de Jesus nos momentos difíceis e dolorosos. Entoo para vós, ó Criador, um hino de confiança, porque o abismo da minha confiança em vós e em vossa misericórdia é sem medida. A partir do momento em que cheguei a amar o sofrimento, ele deixou de ser padecimento para mim. O sofrimento é o alimento constante da minha alma. Não vou confessar com determinada pessoa, porque sei que isso não agrada a Jesus, e ela não tira disso nenhum proveito.